o Cruzeiro se prepara então para enfrentar o Palmeiras. Esse jogo é decisivo, que pode colocar aí o Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo, obviamente, do resultado do Flamengo também. E tá se preparando, é isso, né, Lucas? É isso, tá se preparando aí para enfrentar o Palmeiras, agora de uma forma mais párea aí em relação aos últimos anos, né? O torcedor do Cruzeiro com a expectativa de lotar o Mineirão, maior parte dos ingressos já vendidos, expectativa de casa lotada no Mineirão, torcedor confiante para esse jogo contra o Palmeiras no domingo, com transmissão do Tempo Esportes também, claro, né, Di? Exatamente, estaremos lá, eu, Léo Campos, você vai estar também, Lucas, Rafa Nobre, enfim, toda a equipe O Tempo Esportes, para trazer para você o melhor desse jogo e todas as informações, né, gente? Porque esse jogo, sem dúvida nenhuma, envolve muito mais do que só a campo. E por que a gente vai falar disso? Porque a gente não esquece, né, Léo? A gente tem memória. E eu tinha uma preocupação hoje, e eu levei essa preocupação para o Lucas Maia, que é quem está com a gente no Cruzeiro hoje, porque a primeira vez que as torcidas vão se encontrar, sinceramente, não sei por que liberou a torcida do Palmeiras no Mineirão, estou sendo muito franca aqui, mas porque é a primeira vez que eles vão se encontrar depois daquela briga mesmo que aconteceu, ou daquela emboscada, né, que foi feita para a torcida do Cruzeiro, né, ou para a máfia, como queira, para a gente colocar nomes, né, lá no você está vendo aí cenas dessa emboscada que aconteceu 27 ali, de outubro de 2024, do ano passado. Exatamente, e aconteceu ali na divisa de São Paulo com Minas Gerais, né? E houve essa emboscada aí, eles procuravam alguns membros específicos, a Mancha, né, que é a torcida do Palmeiras, torcida não, né, que é a organizada do Palmeiras, ela procurava alguns integrantes específicos da máfia, né, e deu no que deu aí, a máfia está voltando de Curitiba, né, o jogo. Exatamente, um jogo contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, e aconteceu essa emboscada aí, e aí é a primeira vez que você vai ter as duas torcidas no mesmo jogo, porque depois no outro jogo não teve ninguém, né, cumprindo aí medidas de segurança. E a gente fez uma arte aqui das medidas de segurança tomadas aí pela Polícia Militar de Minas Gerais para esse jogo Cruzeiro e Palmeiras, que eu sei que tem muita gente preocupada com isso, apesar de pouca gente ter falado sobre o assunto, tá? Tivemos até uma reunião, né, da polícia, como tem aquela reunião da Polícia Militar com os clubes, e aí essa arte é justamente das sugestões da Polícia Militar, dos pedidos, né, e até mesmo das proibições de fato para esse jogo contra o Palmeiras, né, Cruzeiro e Palmeiras, né? Essas grades de segurança, por exemplo, no entorno, são em duas ruas do entorno do Mineirão, estádio, né? No entorno do estádio. Exatamente. Evitar aglomerações no entorno do estádio também, né? Proibição de sinalizadores, isso já acontece mesmo, né? A proibição do bastão de selfie no estádio, isso porque o bastão pode ser usado como arma, né? Que coisa, né, gente? É difícil, né? Hein? Difícil até demais. Copo de plástico estão usando como arma no estádio, né? Imagina eu vou te falar, difícil demais. Informações sobre os locais indicados para entrada, né? Ou seja, e aí é responsabilidade do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa informar o Palmeiras os locais certos de entrada para os torcedores visitantes. Proibição de capacete de motocicleta para que ninguém fique escondido, né? Que os rostos possam ser identificados. Quem for de moto e parar ali no estacionamento, nos arredores, tem que deixar o capacete lá. Não Exatamente. Entrada dos visitantes pelo portão 3 do Mineirão. E são algumas definições aí. O Mineirinho. Lembrando que a entrada do visitante é pelo Mineirinho, né, gente? Isso. Então, dentro disso aí, mas isso aí são medidas que são tomadas, né, já praticamente em todos os jogos com relação a visitantes, né? Assim, e mesmo com essas medidas, eu ainda fico bastante receosa. Você fica também, Olélio? Claro, porque eu sei perfeitamente como que as coisas funcionam. Mas existe inclusive uma promessa de que seja feita uma escolta
a caravana do Palmeiras, ou seja, das torcidas organizadas, já a partir do momento que entrarem no estado de Minas Gerais, vai haver todo esse aparato policial para que não aconteçam conflitos na estrada. Lembrando, né, foi que a torcida do Cruzeiro bateu e depois no outro ela levou. Foi desse jeito, mas é uma rivalidade que não existe, não é de agora não, é de longa data, sabe? É mais de 40 anos de rivalidade e agora é que o negócio pegou pra valer, né? Com morte de torcedor, sabe? Então é preocupante sim e sem contar, né? Aqueles que são palmeirenses e que moram aqui, tem, sabe? E eles querem ir ao jogo. Eles não são de torcidas organizadas. Claro, então, assim, é preocupante, mas a gente sabe que a Polícia Militar e o batalhão de choque, principalmente em momentos como esses, se faz presente e conseguem conter aqueles que vão para apenas fazerem arruaças ali no estádio ou até mesmo provocar uma catástrofe. E a gente espera que não tenha nada disso. E lembrando que agora existe um batalhão especial, né, da polícia, criado especificamente para os estádios, né, para o policiamento nos estádios, né? Isso era uma reivindicação e aconteceu, e a gente espera que as coisas aconteçam de forma tranquila, mesmo sabendo, né, que vai ser muito difícil, porque infelizmente é uma das principais rivalidades aí dos últimos anos, criadas aí nos últimos anos, né, com situações envolvendo morte e essas emboscadas que a gente mostrou aqui e tudo mais. Nessa última foram 15 feridos. 15, e uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu e 15 feridos. É muita coisa, é aquilo que a gente não gosta nunca de noticiar no futebol, até porque não é futebol, né? Isso é página de polícia, né? Marginal é em outro lugar, né? Não é no estádio. Mas lembrando que o Mineirão tem uma segurança muito grande, com várias câmeras, né? Ou seja, todo mundo pode ser identificado de uma forma muito rápida, né? Assim como acontece hoje na Arena MRV também. Mas que todo cuidado é pouco, e o verdadeiro receio da gente, né, Lélia, é porque se faz muita coisa pro dia do jogo, né? Mas a gente sabe que muita gente vem antes, né, Lélia? É final de semana, né? Não é só no Mineirão também que pode encontrar, só no né? Mineirão, né? Enfim. Mas ali, especificamente para o jogo, assim, no dia, né, que é domingo, o jogo às 7h30, seria interessante, inclusive, que houvesse ali o chamado padrão FIFA. Exatamente. Quem não tem ingresso não passa nem perto do estádio. É verdade. Lélio. Fala, Lucas. Eu até entrei em contato com o Mineirão hoje para conversar se existe algum esquema especial justamente pensando nisso, né? Na entrada dos torcedores e também na segurança interna do estádio. O Mineirão falou que não vai fazer uma operação específica para esse jogo, mas manter a operação que já é feita em jogos grandes desse porte. Estão esperando aí mais ou menos 1.700 palmeirenses lá no Mineirão e já é considerado uma operação segura e que vai dar para manter todo mundo em segurança dentro do estádio, as duas torcidas. Essa é a resposta do Mineirão. Esperamos que sim, porque inclusive já houve quebra-pau da mesma torcida, né? Também. Só para lembrar. Então, eu acho que neste momento se fazia sim, talvez prevalecer, né, um esquema de segurança maior e você limitando a entrada das pessoas. Só entra aqui quem tem ingresso e ponto final. Enfim, tomara que aconteça tudo da melhor forma e que a gente não tenha que estar noticiando nem no domingo e na segunda-feira que as coisas não correram né, da forma que todo mundo gostaria de ver e tudo mais.